Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 6, versos 1 a 3, tá bom? Vou esperar você achar na sua Bíblia, todo mundo achando, e depois eu vou ler. Vamos lá? Nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes se enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos aqui diante do texto sagrado. Pedimos a intervenção do Teu Espírito sobre nós, para entendermos esse texto, além das palavras que vão ser colocadas aqui. Queremos estar disposto, ter ouvidos para ouvir a Tua palavra. Nos faça disposto para a Tua palavra, Senhor. Que o Teu poder, Espírito Santo, haja sobre nós. A Tua palavra ela vai ser ministrada em fraquezas humanas, reais, e recebida também na fraqueza humana. Por isso, Senhor, venha com o Teu poder sobre nós. Venha com o Teu poder sobre nós e revela-nos as Sagradas Escrituras. Revela-nos as maravilhas da Tua lei. Por favor, nós te suplicamos. Amém. Na semana passada falamos sobre crise, que a crise é real, e a crise ela é democrática, ela atinge pobres, ricos, doutores, analfabetos, a crise atinge crentes, descrentes. Nós estamos hoje no mundo vivendo no epicentro de uma crise. Um epicentro, sem querer ser sensacionalista, mas é exatamente dessa maneira que eu tenho interpretado quando eu vejo o mundo ao meu redor. E eu sei que temos razões para estar aqui, enfrentamos essa pandemia que atingiu a nossa vida, aqui no Brasil em cheio, mudou a nossa agenda, virou a nossa vida de cabeça para baixo, e o mundo também. Nós estamos vivendo numa crise, e essa crise é real, ela não é algo imaginário, nosso, ela é real, ela está bem à frente do nosso nariz. Mas a questão é, para onde que eu devo olhar? Para onde que eu devo olhar diante da crise? A crise ela está constatada, ela está aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro, nós não estamos vendo rumores de guerra, estamos vivendo uma guerra política, uma guerra ideológica, nós estamos vivendo uma guerra entre países, como a Ucrânia, a Rússia, que tristeza, eu não sei se você se entristece com isso, de ver 2 povos se degradando, se matando. Isso é muito triste, mas essa é uma constatação do que estamos vivendo. Mas para onde que eu tenho que olhar quando eu vivo crises pessoais, internas, dentro de mim? Para onde que eu devo olhar? Esse texto de Isaías, que é um texto maravilhoso,
Não sei se você já leu ele. O contexto aqui é um contexto de crise. É um contexto de crise. O profeta Isaías, que era um profeta que a gente chama de profeta palaciano, ele era um profeta para os reis. Ele pregava para os príncipes e os reis. Ele tinha essa coragem de ir lá e confrontar essas pessoas, os monarcas. E ele confrontava. E ele retrata aqui uma grande crise, Ele era esse profeta que estava enfrentando a carranca de uma crise medonha. Jerusalém tinha passado pelo reinado do rei Uzias, um dos mais importantes monarcas que Israel já teve foi o rei Uzias. Veio o avivamento através dele. Ele reinou, só para vocês terem uma ideia, 52 anos ele reinou, o rei Uzias. Um homem forte, um homem, militarmente falando, poderoso. A nação de Israel, economicamente também, estava vivendo o seu dia melhor. Mas o que tinha acontecido? Esse rei morre, deixando o trono vazio, deixando a nação de luto e um futuro cheio de temores e angústias. É a tradução do que estamos vivendo, né? A gente olha para o futuro, olha para onde olhar, meu Deus? A quem que eu devo me valer? A quem que eu devo me valer? E nesse momento é que o profeta entra na casa de Deus, esse momento de crise, de indecisão, quando olha para o futuro e não vê esperança, não vislumbra nenhum ânimo, ele olha, entra na casa de Deus e descobre para onde olhar diante da crise. Ali, o trono de Deus se descortina para ele. A semelhança de João, lá na ilha de Patmos, no Apocalipse, quando a porta do céu se abre, tudo se revela. E Deus se mostra majestoso, grandioso, poderoso. Então, o primeiro lugar, o lugar que você tem que olhar, quando você está em crise, olhar para cima. Porque quando você olha para cima de verdade, você vai perceber que Deus está no trono. Você vai entender que Deus está no trono e que Ele reina. E isso irá acalmar o seu coração. Isso irá acalmar a sua alma. Sabe por quê? Porque Ele, o nosso Deus, Ele é todo poderoso e é dessa maneira que Ele se apresenta. É dessa maneira que Ele se mostra para a sua igreja. É dessa maneira que Ele se mostra para os seus filhos. Ele reina. Os tronos daqui da terra podem ficar vazios, podem ficar desprovidos de recursos, mas o trono de Deus está ocupado pelo Deus Todo-Poderoso. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Sabe, esse Deus, como eu venho falado, Ele tem as rédeas da história nas suas poderosas mãos. Mas quem que é esse Deus? Quem que é esse Deus? Quem que é o Senhor? Quem que é esse Deus? Primeiro, Ele é soberano. Lembre-se disso. Deus é soberano. Ele é o Deus que abate reis. Olha, Deus, Ele está aqui, regendo os acontecimentos. Ele abate reis, Ele levanta reis. Ele levanta reinos, Ele abate reinos, é o Deus que sustenta o universo, que dirige a história e que não é pego de surpresa por nenhuma crise. Por nenhuma crise Deus é pego de surpresa. Deus não está em apuro. Quando você olha para o trono, está tudo sob o controle. Está tudo sob o controle. Quando você olha para o trono, está tudo sob o controle. Todas as coisas estão em perfeita ordem, sendo trabalhadas por um determinado fim, por um determinado propósito. Todas as coisas. E para o louvor da glória dEle,
para o louvor da glória dele. Então isso significa que qualquer acontecimento sob o controle de Deus tem um objetivo, a glória dele. Ainda que agora, diante do nosso olhar, tudo que nós vejamos à nossa frente esteja muito ruim. Uma cara feia se apresenta para nós e de maneira assustadora. Esse Deus, ele não é apenas soberano, ele é santo, santo e santo. Ele é santo, santo e santo. Quem proclama essas verdades são os serafins, os seres angelicais mais sublimes do céu. E eles estão ali proclamando isso. Quando você diz santo, você está definindo o que Deus é. Quando você diz santo, santo, você está enfatizando. Mas quando você diz santo 3 vezes, você está colocando Deus num grau maior, dizendo que não existe ninguém como Ele, não existe ninguém igual a Ele. Aquele que está no trono é aquele que é adorado dessa maneira. E quem dera, queridos, quem dera se ganhássemos essa consciência. Se ganhássemos essa consciência, o como estaríamos diferentes do que estamos agora. Não ficaríamos tão alarmados como ficamos agora. Para onde olhar? Para onde olhar no dia da crise? Em primeiro lugar, você precisa olhar para cima. Olhar para cima porque Deus reina, que Deus está no trono, que Ele não está em apuro, que Ele não está em dificuldades, que os poderosos desse mundo sobem ao governo, apeiam do governo, mas Deus continua lá. Ele reina. E quem reina de verdade sobre toda a humanidade é o Senhor. Mas, em segundo lugar, você precisa olhar para dentro de si, quando você tem uma experiência com o grande monarca do universo, com Deus que é santo, 3 vezes, que não tem ninguém comparável a Ele. Quando você se depara com essa experiência da santidade de Deus, olhe comigo, por gentileza, o versículo 5 do capítulo 6. Diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem, isso é a experiência de Isaías. Ai de mim, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele ganha consciência, diante da santidade de Deus, tudo se desnuda e nós ganhamos consciência de quem de fato nós somos. Quem de fato eu sou, quem de fato você é. E é só tendo essa experiência com a santidade de Deus que você vai enxergar a sua miséria, o seu pecado, a sua fragilidade. Você só consegue olhar para dentro do seu coração e reconhecer o seu pecado diante dessa majestosa visão de Deus. Caso contrário, você não vai enxergar nada a respeito de você. Nada. É quando nós nos deparamos o quão santo Ele é. Enquanto você não reconhece a Deus, que é um Deus santo 3 vezes, você não vai reconhecer que você é pecador. Que experiência reconhecer que Deus é santo e ao mesmo tempo as nossas mazelas serem reveladas. Se você ler o livro do profeta Isaías, ele distribui vários ais no livro. Ele fala do ai dos gananciosos, ai dos avarentos, ai dos violentos, ai dos beberrões, ai dos soberbos. Mas quando ele pessoalmente contempla a santidade de Deus, o que ele diz? Ai de mim, ai de mim. Você já teve essa agonia da alma pela consciência do seu pecado? Você já passou por essa experiência de se deparar com a santidade de Deus e dizer, ai de mim, Senhor?
E por que ele reconhece que ele é pecador? Porque ele reconhece que os seus lábios são impuros. E tudo vai ficando muito nítido, muito nítido. Tudo aquilo que não é compreensível para a gente, toda a nossa conduta, que nós achamos que está tudo muito bem, que está tudo certo, e na presença de Deus isso vai sendo revelado, desnudado. Nós vivemos hoje numa sociedade, gente, onde as palavras das pessoas são chulas, onde as palavras são imorais. Eu vejo os jovens, os amigos do meu filho, conversando, xingando um ao outro, e é uma conversa normal, dizendo coisas medonhas. A gente vê lares cristãos, falando palavrão, filho falando palavrão para o pai, pai falando palavrão para o filho, sem nenhum critério. Nós vivemos, com palavras imorais nas nossas bocas. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão escarnecendo da virtude, escarnecendo do que é certo, onde o Deus tem sido blasfemado, onde tem se feito chacota e troça do próprio sagrado. Nós temos desrespeitado a Deus com as nossas palavras e com o nosso coração, porque as palavras, elas retratam exatamente o que está aqui dentro de nós, porque a boca fala do que o coração está cheio, do que a mente produz. E Isaías passou por essa experiência e falou: os meus lábios estão impuros, Senhor, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros, Senhor. E a Bíblia diz que eu e você vamos prestar conta de toda palavra frívola, irresponsável, que vamos dizer, que falamos, que jogamos ao vento. As palavras não se perdem ao vento. Elas são registradas, diz a Bíblia. Vamos prestar conta. E por isso que Isaías também recebe uma graça perdoadora, porque esse é o nosso Deus. Quando você reconhece que você é pecador, que você é miserável, Isaías recebeu uma graça. Ele foi tocado com um atenaz em seus lábios, e os seus pecados foram o quê? Perdoados. Na hora da crise, nós precisamos receber o perdão de Deus, porque às vezes, sabe o que mais atormenta a nossa vida, mais do que a crise? É os nossos pecados, é a nossa alma enferma, e a crise só vem às vezes piorar esse estado emocional. São as nossas mazelas, os nossos vícios, aqueles pecados que a gente vai cultivando, empurrando debaixo do tapete e não confessando, os pecados não resolvidos diante de Deus, que a gente vai empurrando. E eu quero dizer para você que só o perdão de Deus pode aliviar a sua consciência, pode trazer paz para a sua alma. Como o Sandro falou muito bem, é insuportável viver com uma consciência adoecida pelo pecado. É insuportável. Só o perdão de Deus pode trazer refrigério no nosso coração, dar descanso à nossa mente. Só o perdão de Deus. Precisamos do perdão. O perdão que está em Cristo Jesus. O sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, nos purifica de todo pecado. Todo coração atormentado pelo pecado é liberto. Para onde olhar diante da crise? Primeiramente, você precisa olhar para cima e saber que Deus está no trono. Segundo, você tem que olhar para si mesmo e se deparar com quem você é, para que as coisas comecem a se arrumar de dentro para fora. Não esperar que tudo melhore externamente. Se você estiver adoecido por dentro, não vai adiantar uma sociedade sem problemas equilibrados se você estiver adoecido na sua alma. Terceiro lugar, você precisa olhar para fora e reconhecer o chamamento de Deus, porque foi essa a experiência. Isaías não apenas ele reconheceu que Deus é soberano, reconheceu os seus pecados, mas ele recebe uma vocação aqui.
ele é vocacionado para servir a Deus e não a ele mesmo mais. Ele descobre que quando ele foi perdoado, quando ele foi absolvido dos seus pecados, Deus o intimou para uma tarefa, para viver para o seu reino e não para viver para ele mesmo. E no verso 8 diz o seguinte: depois disso, depois dessa experiência, eu ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que você tem feito com a experiência que você tem tido com Cristo? Você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Você foi perdoado. O seu nome foi escrito no livro da vida. O que você tem? Você acha que Cristo te salvou para você viver do jeito que você está vivendo, para você mesmo, para os seus projetos pessoais? Ou ele tem um objetivo para você? O que você acha? Você foi salvo em Cristo para viver para o seu bel prazer, para uma satisfação pessoal, ou tem um projeto? Ou Deus tem um projeto para a sua vida? Se você faz parte da igreja de Cristo, se você está inserido na igreja de Cristo, existe um chamamento para você. Existe uma obra para você fazer. Ao invés de você ficar pensando só em si mesmo. Tem gente que acha que Jesus morreu lá na cruz, enfrentou o que ele enfrentou só para resolver problemas pessoais. Para dar um apartamento que eu estou precisando, uma casa própria, um casamento. A gente reduz o ministério da cruz em interesses pessoais. Nós não transcendemos, nós vivemos desse jeito, nos alimentando de Deus para nós mesmos, para vivermos para nós mesmos. E Deus nos chamou com um projeto, e um projeto de vida. Aquele que reconhece que Deus é Deus, aquele que reconhece que é pecador, é aquele que encontra perdão. E também é aquele que escuta esse chamamento de Deus, aceita esse desafio para uma grande obra e ir e pregar o Evangelho. Ser um agente da reconciliação. Deus te tirou do império das trevas, te trouxe para a sua maravilhosa luz, para o reino da luz, para transformar você num agente da reconciliação. Um arauto do Evangelho. Um arauto do Evangelho. Você não foi chamado para ficar sentadinho onde você está, confortavelmente. Você foi chamado para viver em Cristo e produzir frutos. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua santa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, que você seja levantado para fazer discípulos, para discipular pessoas, para pregar o Evangelho, para levar esperança aos corações, e essa esperança só há em Jesus, só em Jesus a verdadeira alegria, só em Jesus a nossa vida encontra propósito e sentido. Você está pronto para ouvir a voz de Deus e acatar esse desafio? O chamamento de Deus? Tem tantos crentes que estão há anos e anos aqui vivendo do mesmo jeito para si mesmo, sem nenhum projeto do reino. É muito lamentável isso. É muito lamentável quando a gente entende que ser cristão é apenas frequentar a igreja e viver para os nossos projetos pessoais, e não é. E não é. Deus quer levantar você, Deus quer usar você, que Deus quer fazer da sua vida uma bênção para o mundo que está sofrido, um mundo que precisa de reconciliação, de esperança, e você é o instrumento. Nesta geração que estamos vivendo, nesta geração, eu estou com um senso muito grande de urgência pessoal. Eu estou vendo que a minha vida está se acabando, o meu tempo aqui na terra está se acabando. E eu estou com esse senso de urgência, dizendo: Senhor, eu quero ser desgastado para o teu reino, eu quero viver para a tua glória, eu quero ser despojado de tudo aquilo que tem me impedido de ser integralmente teu. Que o Senhor me ajude, que o Senhor nos fortaleça, que Deus abençoe a sua vida.